Se Ele disse que você vai vencer, não importa o que aconteça, Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Por isso eu estou aqui muito feliz, porque Deus Ele realiza e cumpre as promessas. Eu estou aqui vendo pessoas aqui que Deus também tem feito milagres. E eu estou aqui muito feliz no Espírito Santo, porque Ele nos honra, meus irmãos. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele faz grandes coisas nas nossas vidas. E não importa a tribulação que você passa, a angústia que você passa, permaneça confiante no Senhor, porque na hora certa Ele vai agir na tua vida. Ele vai mudar a tua história. Eu estou aqui vendo algumas pessoas que pregaram lá na sede, eu vi minha irmã aqui, ela pregou esses tempos, ela pregou em Prado Forte, foi? Estou vendo algumas pessoas aqui, uma irmã que pregou também na quarta-feira, foi no sábado para as senhoras. Irmãos, quando eu estou presbiteriano, os pregadores vão lá, eu fico só olhando, só recebendo o que Deus está falando, prestando atenção. E nesta noite o Espírito Santo, irmãos, colocou algo no meu coração para trazer aqui, para falar com os irmãos. E essa explicação, irmãos, vai ser algo que vem do coração de Deus para vocês. Porque, irmãos, eu não prego a palavra de Deus me empolgando com palavras bonitas, ou para bater na igreja, ou para humilhar os irmãos. O meu foco não é esse, irmãos. Eu sou evangelista, eu vim pregar aquilo que o Espírito Santo mandou. Você vai ouvir aquilo que o Espírito Santo mandou. Você não vai ouvir aqui aquilo que eu quero, o meu costume, a minha ética, não. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Deus vai falar com você. Você não vai ouvir palavras minhas para lhe bater, para lhe humilhar ou para te elogiar, não. Eu vou falar exatamente aquilo que o Espírito Santo mandar. Aleluia. Porque você tem dono, o Espírito Santo te conhece. O que eu falar aqui, quando eu chegar em casa, o Espírito Santo vai cobrar de mim. Porque essa igreja tem a presença do Espírito Santo. E tudo que eu falar aqui está na direção do Espírito Santo de Deus. Pastor Alves, eu profetizo na tua vida a providência de Deus esse ano. Que Deus realize os teus sonhos esse ano. Que milagres de Deus aconteçam sobre a tua vida, porque Ele é fiel para realizar milagres. Ele é fiel para realizar milagres. Meus irmãos, você tem que ter intimidade. Você não vai confiar em alguém que você não tem intimidade com esse alguém. E quando você é bendito, é porque você tem algo em você que quando as pessoas olham e falam: nossa, rapaz, bendita é aquela pessoa, viu? Olha que olho bonito aquela irmã tem. Olha, irmão, que carro bonito. As pessoas te elogiam pelo que você tem. Então, quando você é bendito, significa que você tem algo para oferecer. Mas antes de ser bendito, de ser reconhecido, irmão, você tem que ter um relacionamento. Você tem que ter intimidade. Ou seja, bendito o homem que confia, significa que você é uma pessoa reconhecida pela confiança e pela fé que você tem em Deus. E é isso que eu me mostrar, olha, Everton, para você ser bendito, meu filho, você tem que seguir os passos que te levam a ser um homem de confiança. Porque para confiar não é de qualquer jeito. Para confiar tem que ter relacionamento. Para ser bendito tem que ter relacionamento com o Espírito Santo. Se você tiver intimidade com o Espírito Santo, bendito serás tu na terra. Irmãos, uma pessoa que é bendita, Lucas, na confiança com Jesus, significa que ela sempre tem um tempo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, foi levado para o deserto para ser tratado, foi levado pelo Espírito Santo, foi tentado, foi tratado pelo jejum e pela oração, mas venceu por causa da presença de Deus. Então isso, meus irmãos, nos mostra que para ter confiança, você pode estar nas multidões, você pode estar na igreja, você pode estar com as pessoas, mas você não pode esquecer do tempo de Deus. Jesus Cristo, Ele compeliu as multidões, mandou o discípulo para o outro lado. Jesus era muito ocupado, tinha as multidões, tinha o discípulo, tinha as pessoas, tinha os trabalhos, tinha o alimento, tinha a família. Ele era muito ocupado. Às vezes também somos nós assim, muito ocupados. Nós trabalhamos, estudamos, casamos, fazemos faculdade, é a correria do dia a dia, é em casa cuidando do marido, é cuidando da esposa. Tem dia que o marido está chato para danar, tem dia que a esposa está chata, tem dia que o filho está chororô. Mas uma coisa que Jesus, Ele não deixava de fazer, que apesar de tudo que Ele fazia todo dia, Ele tinha um tempo para com o Pai. Não importa o que você está passando, não esqueça do tempo de Deus na tua vida. Para ter um relacionamento com Deus é necessário lembrar do tempo de Deus. Para ter confiança tem que ter proximidade, tem que estar perto, tem que estar junto. Confiança não vem se
admirável, porque apesar de tudo, ele é bendito, porque apesar de tudo, ele ainda continua confiando no Senhor, ou seja, ele tem um tempo. Mas para eu confiar e ser bendito, eu preciso, às vezes, me afastar das multidões. Para eu ser bendito, eu preciso ter relacionamento. Para ser bendito, eu preciso ter diálogo. Irmãos, quando eu estou aqui, se eu quiser um relacionamento com vocês, eu preciso estar constante na presença de vocês. Eu só posso confiar em vocês se vocês tiverem um conhecimento de mim. E vocês podem confiar em mim se tiverem um conhecimento a meu respeito. Eu nunca vou pegar o carro de alguém aqui emprestado se você não me conhecer. Tem coisas, irmãos, que a gente pode fazer por outro, mas tem coisa que a gente só dá e faz se tiver relacionamento e intimidade. É muito forte nós orarmos na igreja. É muito bom nós orarmos com os discípulos. É muito bom nós orarmos com o nosso pastor. É muito bom nós orarmos com nossos amigos. Mas Jesus mostrou o segredo, que você pode orar com todo mundo, mas tem momentos que você vai ter que orar sozinho. O relacionamento ele só cria quando é sozinho. Não é com a multidão, não é com os amigos, não é com o namorado, com a esposa, não. Jesus está dizendo que você pode orar com eles e deve orar, mas Jesus está dizendo, você tem que subir no monte sozinho, porque sozinho é intimidade, sozinho é relacionamento. Quem anda sozinho com Deus? Se você estiver sozinho, Deus está dizendo assim, Mateus 6,6, entra no teu quarto, porque o Pai que te vê em secreto, fecha a porta do teu quarto, porque o Pai que te vê em secreto, que também está em secreto, Ele está vendo a tua oração, e no tempo certo Ele vai te recompensar. Tu está chorando ao culto, mas Deus vai te fazer sorrir em público. Tu está sofrendo aqui, mas Deus vai te honrar. Tu pode até estar chorando em público. Você pode estar chorando em público, não me perdoe. Você pode estar chorando no particular, irmãos. Mas a promessa diz que aquele que entra no particular para chorar vai ser recompensado em público. Eu não sei o que você está falando com Jesus no particular. Eu não sei qual é a tua dor, não sei qual é a tua aflição. Mas Jesus está mostrando, o Espírito Santo está falando. Pode chorar no secreto, porque eu vou te honrar em público. É no secreto tu chora, é no secreto do teu coração, mas em público tu vai dizer, bendito seja o Senhor que mudou minha história. Jesus está te chamando para particular, porque às vezes, irmãos, quando nós estamos passando pela aflição e pelas angústias, nós temos o costume de desabafar para as pessoas. Quando Jesus estava com muitas aflições, com muitas dores, olha o que o Espírito Santo está mostrando aqui. O segredo, irmãos, é falar somente com Jesus. Quando Jesus estava passando por aflições e por angústias, estava passando por muita dor, estava chegando perto do sacrifício, aí fala que Jesus no jardim de Getsemane, ele disse para o discípulo, olha, fica aqui um pouquinho, que eu vou ali sozinho orar. Eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou chorando lágrimas de sangue, mas eu não vou falar com vocês não, eu vou falar com o Pai que me socorre, o Pai que me ajuda, o Pai que me dá socorro. E está escrito que os anjos de Deus vêm consolar o Senhor Jesus Cristo. Esse é o segredo. Jesus estava aflito, estava angustiado, mas ele deixou o discípulo ali e disse, eu vou ali orar sozinho. Significa, você é meu discípulo, você é meu pastor, você é meu amigo, você é minha esposa, mas eu quero dizer, eu te amo muito, mas a minha alma tem sede do Espírito Santo, a minha alma tem sede de Deus. Eu amo a minha esposa, mas eu preciso ter contato com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não está nos consolando, porque Ele está dentro do seu quarto dizendo, entra no secreto, mas você está falando da sua vida lá fora. Muitas vezes a gente está falando com todo mundo, irmão, lá fora, mas o Espírito Santo está dizendo, eu estou te esperando no quarto, eu estou te esperando na tua casa, eu estou te esperando para um relacionamento, eu estou te esperando para um secreto. Você já falou para todo mundo, Deus está vendo você falando com o seu amigo, falando no Instagram, falando no WhatsApp, mas Ele está dizendo, eu estou te esperando no secreto para falar com você. Porque só quem anda no secreto tem intimidade, só quem anda no secreto tem relacionamento, só quem anda no secreto
que nós não conseguimos com Deus, porque nós não temos intimidade para falar com Deus, nós não temos a confiança dele. Mas nesta noite o Espírito Santo que me ama e que te ama está dizendo: ele dá esperança para mim, ele dá esperança para você. Você vai conseguir a partir de hoje ter um relacionamento. Se você abrir seu coração no Instagram, não vai abrir mais. Se você abrir seu coração no Facebook, não vai abrir mais. Se você abrir seu coração para todo mundo na igreja, você não vai abrir mais. Porque quando você chegar em casa, você vai dizer: Senhor, eu estou quebrantado, eu estou triste, angustiado, mas eu creio que o meu socorro virá do meu Senhor. Eu creio que o meu socorro virá de Deus, o meu pastor. Olha, quem ora em um culto, em público você vai poder ser. Você vai ver se Deus vai mudar a tua história. Deus vai te abençoar. Deus vai te socorrer. Ele vai mostrar para você que Ele é Deus. Eu quero dizer, se tem alguém aqui que caiu, que pecou, que está angustiado, que cometeu um escândalo, o Espírito Santo está aqui nesta noite para te socorrer. Ele quer te levantar, Ele quer te levar para o quarto, te lavar, te hidratar, te colocar nas regras e te fazer subir cheio da presença dEle. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele está aqui. Aleluias. Vamos lá, irmãos. Para ter intimidade, para ter relacionamento, não podemos esquecer. Espírito É Santo. comunicação. Para ser bendito, tem que ter algo, é presença. Para ter confiança, tem que ter relacionamento. Bendito homem tem relacionamento. Bendito homem que acredita. Bendito homem que ama, que vive com Deus. Isso é bendito, porque no mundo tereis aflições. Às vezes nós nos perguntamos, nós estamos obedecendo à vontade de Deus, varões. E às vezes o desemprego chega. Às vezes os homens e as mulheres estão fazendo a vontade de Deus porque compeliu Jesus, que mandou eles ir para o outro lado. Está obedecendo a vontade de Jesus, está fazendo o que Jesus está mandando e está passando pelo vento contrário. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente compreende isso, minha irmã? Porque você está obedecendo, está fazendo a vontade, mas o vento, em vez de empurrar, o vento está te fazendo ficar firme. O vento está vindo e você está vendo as tempestades, as ondas jogando sobre você, o vento, a tempestade, e você, meu Deus, eu estou obedecendo. Mas por que o vento agora? O discípulo tinha passado por isso antes da lei. O discípulo só estava obedecendo. E agora o vento era contrário. Meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus olha para nós e vê que tem algumas coisas em nós que Ele precisa mudar, nós que precisa ser lapidado, aí o Espírito Santo de Deus vai lá e manda o vento. O que esse vento faz? Esse vento vai te quebrantar e te deixar completamente sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O barco já estava muito longe da margem. Ou seja, às vezes a gente já está com 20, com 30, com 40 anos, mas existem algumas coisas em nós que Jesus precisa tirar. Não importa a idade que você tenha, Jesus Cristo tem algumas coisas que precisa tratar comigo e com você. E quando é necessário fazer isso, Ele manda o vento vir ao nosso encontro. E quando esse vento vem, nós ficamos desesperados, nós ficamos com medo. E aí o Espírito Santo chega para te dizer: esse vento que se levantou, esse vento que veio contra a tua vida, essa tempestade que veio, não é para te matar, não, é para te trazer para o quarto, é para te trazer para o joelho, é para te trazer para a oração, é para te trazer para o jejum, é para te trazer para o evangelismo, é para te trazer para o teu ministério. O vento não é para te matar, o vento é para te trazer para o centro da vontade de Deus. Porque, meus irmãos, a palavra vai dizer que esse vento, ele era contrário, mas ele estava obedecendo à vontade. Irmãos, muitas das vezes nós estamos em certa idade, ou jovem, adolescente, como seja, e às vezes tem conceito em nós que o Espírito Santo precisa tirar, tem formas em nós que Deus precisa tratar, e é no mínimo detalhe. O Espírito Santo está me ensinando esse dia que Ele nos conduz no mínimo os detalhes da vida. E às vezes nós temos um tipo de pensamento, nós temos uma ideia, nós não somos tão sensíveis e aquebrantados, e quando nós passamos pelo vento, irmãos, que o Senhor nos aquebranta, que nós enfrentamos a tempestade, e que nós temos um encontro com Deus, aí nós vamos dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, Senhor, mas
eu te conheço e te vejo com meus próprios olhos. Senhor, antes eu era ruim. Senhor, antes alguém estava casando e eu nem me importava, Senhor, de saber se ele estava se preocupando com alguma coisa. Senhor, o meu pastor estava precisando de ajuda, eu nem me preocupava com ele. Senhor, o irmão estava fazendo aniversário, eu nem me ligar de comprar um presente. Aí o Espírito Santo está dizendo: esse evento é para te deixar sensível, para quando você vê alguém passando por necessidade, quando o irmão ligar para você de madrugada, você dizer: Senhor, eu levanto, eu estou aqui com a minha costela, mas eu vou levantar, porque Deus me quebrantou, e eu vou socorrer o meu irmão, porque um dia eu sofri e fui socorrido pelo Espírito Santo. O sofrimento não é para te matar, o sofrimento é para te capacitar. Não fuja dos propósitos de Deus. O vento de Deus, o deserto de Deus serve para te lapidar, mudar o teu coração, tirar o meu orgulho, tirar o meu egoísmo, porque se ele não tirar isso, não tem como ter relacionamento, e sem relacionamento não tem confiança. E ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É melhor andar mancando, mas cheio da presença, do que andando certo e para o inferno. Meus irmãos, versículo 25: na quarta vigília da noite, foi Jesus teve eles andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: fantasma, e tomaram de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Meus irmãos, o que vocês entendem disso aqui? Louvado seja. A garrafa bonita que minha esposa me deu. Irmãos, é que eu, às vezes eu estou pregando, aí eu não tomo água, aí eu me deu que eu tomo água. Meus irmãos, os discípulos ficaram angustiados e aflitos porque viram Jesus andando sobre as águas. Aleluia. Você já imaginou porque os discípulos ficaram com medo? Quando viram Jesus andando sobre as águas, assim, irmãos, é conosco também. Irmãos, quando o vento vem, às vezes nós não entendemos e ficamos com medo porque a gente não está acostumado com aquilo ali. Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus multiplicar os pães. Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus expulsar demônio e curar. Mas os discípulos não estavam acostumados a ver Jesus andar sobre as águas. Sabe por que Deus está permitindo você passar por isso? É porque você achava que já conhecia tudo que Ele tinha para a tua vida. Mas Ele está permitindo você passar por isso para te levar a uma dimensão maior do que você já está. Deus quer te levar a um relacionamento maior do que você já tem com Ele. Tudo que você está passando é Deus mostrando para você que Ele pode andar por cima daquilo que te causa medo. Deus vai te levar a uma intimidade nesta noite. Aleluia. O discípulo achava que já conhecia Jesus, mas Jesus está dizendo: vocês me conhecem que multiplica, me conhecem que expulsa, mas que anda sobre as águas, vocês ainda não conhecem. Você está achando que já viu de tudo, né? Mas Deus está mostrando aqui na palavra dele: eu posso te levar a uma dimensão maior do que você já está hoje. Eu posso abrir porta para você maior do que eu já vi. Eu posso te dar coisa maior do que eu já te dei. Eu posso fazer coisas maiores. Deus está te levando a uma dimensão maior do que você já está. Nós não conhecemos tudo de Jesus, ainda não. Tem coisa que nós ficamos com medo e Jesus está dizendo: acalma o teu coração. Irmão, não tinha como Deus não curar. Quando você está orando, jejuando, Deus te usa muito. Irmãos, eu cheguei a colocar a mão no coração da minha mãe e disse: Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o coração da minha mãe seja sarado agora. No outro dia vai minha mãe fazer o exame. Aí o médico fez o exame do coração dela e disse assim: Dona Regiane, volte para a sua academia, porque eu não sei o que aconteceu, mas o seu coração está curado, o seu coração está sarado. Volte à tua vida normal, porque você está curada do coração. Esse é o Jesus que faz milagre. Se você buscar, Ele vai te socorrer para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Ele curou o coração, porque é Deus que criou o coração.
mas glorifico a Deus. Porque os médicos dos médicos curou a minha mãe. E Ele também vai te curar. Ele também pode te curar o teu marido, curar teus filhos. Ele também pode te tirar dos filhos das drogas. Ele pode tirar teu marido da droga, da cachaça. Ele pode te tirar da prostituição. Ele pode fazer um milagre na tua vida. Ele pode abrir a porta do inferno para você, onde você não imagina. Ele pode te colocar onde você nunca imaginou. Ele pode, porque Ele é o Senhor. O segredo é só oração. Continua orando, continua. Ore muito, ore uma hora, ore duas, ore três, ore quatro, ore cinco. Jejue muito, lê muita Bíblia. E Ele vai te abençoar em todas as áreas da tua vida. Você vai ver. Às vezes os médicos que te viram andando sobre as águas, viram os ventos batendo de você, viram a tempestade batendo de você. Os discípulos viram Pedro andando sozinho, irmão, sobre as águas, e ficaram impressionados. Meu Deus, ele está andando sobre as águas. Eles também poderiam viver o milagre, mas ele não tomou a posição que Pedro tomou. Tem milagre que está do teu lado, mas você está com medo, você está angustiado, mas Deus está dizendo: eu já estou andando em cima daquilo que te causa medo, e eu também estou te convidando. Brinca andar sobre as águas, brinca, porque em cima da tempestade você vai flutuar, irmãos. Eu não sei o que está te causando medo, mas a palavra final, versículo 30, se eu não me engano. Grande Deus! Versículo 30 vai dizer que Pedro, reparando no vento e na força, começou a afundar. Nossa, a pregação está terminando de uma forma negativa, porque começou tão forte, mas agora Pedro está afundando. Aí o Espírito Santo mostra aqui: opa, não é negativo não, aqui está o segredo. Significa que mesmo andando sobre as águas, mesmo tomando posição, mesmo flutuando, mesmo vivendo um milagre, você ainda não parou de ser ser humano. Você ainda continua sendo frágil, você ainda continua sendo humano, você ainda continua sentindo medo. Mas a diferença aqui é que a intimidade, o relacionamento de Pedro fez ele tomar outra posição que muitas das vezes nós não tomamos.
socorrer. Eu estou aqui para te levantar. Você pode estar prostrado chorando, mas Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na tua vida. Você pode estar desempregado hoje, passando por aflição hoje, e às vezes não é desemprego não, às vezes não é falta de dinheiro não, às vezes é angústia na família, é angústia na casa, é dificuldade espiritual, e Ele continua sendo o mesmo Deus que pode te levantar dessa situação. Eu estou aqui hoje, um vaso pequeno, que depende do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está aqui hoje, falando para você: estende a tua